pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD Virtual e vem com a gente. Eu me chamo Kelly e você? Paulinho, sou conhecido como Paulo, conhecido como Paulinho, né? E hoje a gente vai para a nossa quinta aula do curso de Ética Bíblica. A gente traçou um caminho ali, falando sobre conceitos lá no início. A gente entrou semana passada na Ética Bíblica e nos seus conceitos assim gerais, né? Antigo e Novo Testamento, na verdade são as características gerais. E hoje a gente vai começar a detalhar Antigo Testamento, semana que vem Novo Testamento, hoje dividido em três, vamos dizer assim, grandes núcleos, né? Grandes núcleos, né? Ali na ética bíblica do Antigo Testamento. Pois é, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses três grandes núcleos. O que é que eles... Núcleos. O que é que eles acreditam, né? Quais são os preceitos éticos que eles trazem meu Deus, Eita, que eles trazem pra gente, né? E saber também aquilo que é absoluto, aquilo que ainda se encaixa hoje, né? Então nós vamos conversar sobre essas três partes. Primeiro o decálogo, depois a ética lá dos sábios e a ética dos profetas. Exatamente. Antes de a gente entrar de fato na lição, mais uma lembrança aí que a gente sempre faz, que essa lição, essa aula está baseada no livro de capacitação da JUERP, Ética Cristã Refletida a Beleza do Evangelho, que é um livro lá de 2003. Então todo o esqueleto dessa aula aqui, com algumas pinceladas de outros materiais, são a base. Alguns acréscimos. São a base aqui do nosso estudo, tá bom? Só pra gente realmente deixar isso bem claro. Mas é isso, como a Kelly falou, né? Como a Kelly falou, a gente vai dividir em três, vamos dizer, divisões, aí dividir em três divisões. Olha que pleonasmo. A gente tá, altamente vicioso. Mas é isso aí. Então vamos lá. A primeira, vamos dizer, divisão ali que a gente encontra na ética bíblica primeira parte, né, da ética bíblica do Antigo Testamento é a ética do decálogo, né? Exatamente. A gente já viu na semana passada que a lei, a Torá, ela era a base aqui, assim, fundamental da ética ali do povo de Israel, né? Então, assim, a gente sabe que o decálogo, ele era o fundamento da ética hebraica, tá? Ou seja, o Antigo Testamento, o cunho ético vinha de Deus. Então, o decálogo foi escrito por Deus. Então, gente, a gente já sabe isso desde a semana passada, tá? Que a lei mosaica era realmente a base ética lá do povo de Israel. Pois é, e a palavra decálogo, nessa palavra bonita, ela é de origem grega e significa 10 palavras. Mas não. É isso. E esse termo ele provém, gente, de uma referência hebraica aos 10 mandamentos. E ele foi traduzido em grego pela Septuaginta como roideca legoi, logoi, né? Perdão. Roideca logoi e deca remata. Os antigos pais da igreja referiam-se aos mandamentos como as 10 palavras, não? Ou então o decálogon, exatamente. As palavras da aliança foram escritas pelo dedo de Deus em 2 tábuas, que está lá em Êxodo 31:18, e são descritas como a parte nuclear e central da lei, como vocês estão vendo aí nos slidezinhos de vocês. Então, a gente sabe que a exposição do decálogo encontra-se lá em Êxodo 20, de 1 a 17, os teus mandamentos, e também Deuteronômio 5, de 6 a 21. E a autoridade máxima reside no fato de que é apresentada no Antigo Testamento como uma expressão da vontade soberana do nosso Deus para a conduta do povo de Israel. Então era realmente o norte moral do povo de Israel, era o decálogo. Eles baseavam tudo, né? Então, gente, ao analisar o decálogo, a gente percebe que há uma divisão ali. Quando a gente realmente estuda a fundo o decálogo, ele tem uma divisão em 2 partes, tá? Em 2 partes. Onde, na primeira parte, a gente vê a importância da relação do ser humano com Deus. E diante dessa situação de relação com Deus, há também a imposição de uma relação com o ser humano. É como se a relação com Deus, do homem com o ser humano, realmente guiasse ou fosse orientação para a forma como ele deve se relacionar com o próximo. É o que a gente chama, né, os eticistas cristãos, eles chamam geralmente isso do movimento da cruz. Por que o movimento da cruz? Porque ele faz realmente o simbolismo de uma cruz, né? É o seu movimento aqui, ó, vertical com Deus, a sua relação com Deus, e o seu movimento horizontal, a sua relação com o próximo, né? Então, cara... Me senti um aeroporto, sabe? Uma comissária de bordo. Nas saídas. Sim, tá. Mas é isso. Então, os doutrinadores de ética cristã, eles gostam de dividir realmente os 10 mandamentos, quando vão falar sobre os preceitos morais, né, dos 10 mandamentos, eles dividem em 2, né, como a gente falou, os deveres para com Deus, que são dos versos de 1 a 4, e dos versos de 5 ao 10,
eles Não, dividem não como... são versos, mandamentos. Os mandamentos, perdão, perdão, são os versos, porque os versos são diferentes, é verdade. São os mandamentos, perdão, vamos lá. Então, os mandamentos divididos de 1 a 4, certo? Os deveres com Deus. E os mandamentos divididos de 5 a 10 são os deveres para com o próximo e consigo mesmo. Quando faz prova lá no seminário, aí sempre faço essa pergunta. E toda vez o pessoal coloca deveres para com o próximo. Esquecem do consigo mesmo. Como eles são altruístas. Geralmente eu tiro 0,25. Que é isso? Que professor rigoroso. Porque é assim, eu cortaria metade. Eu tava estranhando. Mas é porque, na verdade, isso aqui, gente, é bom explicar isso. É muito importante essa divisão, porque ela não é só para fim didático, mas também para fim de aprendizado. Porque a partir do momento que a gente entende que esses deveres são deveres para a nossa relação com Deus, para com o próximo, mas para conosco também, é que a gente vai entender a importância de seguir os 10 mandamentos e ter uma conduta, né, próxima daquilo que Deus quer pra gente. Isso. Então, na primeira parte, deveres com Deus, né? No decálogo, os deveres de Deus do homem para com Deus realmente são apresentados nessas 4 primeiras leis, tá? Agora, o que é importante a gente destacar aqui? Que a relação com Deus pressupõe todas as demais relações e nelas interfere. Então isso é muito importante, tá? Então a gente vê nisto uma convergência radical com a mensagem ética do Novo Testamento. Perfeito. E aí nós apontamos mais uma vez para a unicidade do Novo Testamento. Que perfeito. Olha só, as aulas desde a introdução bíblica se unindo, né? Tudo está conectado. Isso se chama coerência, coesão. Não é dark, mas tudo está conectado. Ok, tirando as referências aí, né? A cultura pop. Mas enfim, o primeiro mandamento, lá no verso 3. Vamos abrir então o primeiro mandamento? Vamos lá, né? Está lá em Êxodo 20, não é isso? Êxodo 20. Abra aí na sua casa, aquela velha BD bíblica. Você estava com saudade de abrir sua Bíblia aí? Abra. Êxodo 20, verso 3. Isso. Vai ler? Pode ler. O Êxodo 20, verso 3 diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. É um mandamento extremamente, vamos dizer, tradicional, né? Todo mundo conhece de cor. Esse mandamento ele vai estabelecer realmente o caráter monoteísta que deveria pautar. É muito claro, né? É muito claro, né? Vai realmente pautar esse caráter monoteísta aí. E vai pautar a religião de Israel, né, frente aos vizinhos politeístas que eles tinham na época. É engraçado, né? Porque é um mandamento que os judeus sempre tiveram dificuldades, né? O povo de Israel sempre teve dificuldade e foi muitas vezes quebrado ali pelos judeus, né? É verdade. Até porque aqui, Kelly e pessoal que está assistindo em casa, a implicação da ética aqui é que não se podia ocupar o lugar de Deus, que era devido apenas para Deus, entendeu? Então esse é um mandamento que diz respeito ao quê? À soberania de Deus. É engraçado porque ele vigora até hoje, porque muitas vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, né? É verdade. Então, nesse caso aí, tá? Esse mandamento, apesar de ser instituído ao monoteísmo, eita que hoje a minha língua tá travada. Mas enfim, né? Apesar de ser realmente direcionado à parte da religião, ao monoteísmo, a gente também pode implicar para o contexto de hoje, né? Quem tem sido os nossos deuses? É verdade, é verdade. Aí a gente vai já para o segundo mandamento, certo? Que está lá no verso 4 e 5, né, de Êxodo 20, que vai dizer: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que há em cima do céu, nem embaixo da terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, o seu Deus zeloso, sou o Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Ou seja, pois é, né? Nesse mandamento ele está falando sobre pureza Exatamente. de culto, né? Então Exato. A soberania de Deus é também espiritual e ele deve ser adorado em espírito e verdade. Então nesse caso aí, gente, esse mandamento está direcionado à forma como a gente adora a Deus. Verdade. Né? Então ele está implicando que a gente não pode fazer ídolos porque a gente acaba dando para esses ídolos aí, né, o culto, né, um objeto em nossas mãos. E na realidade Deus ela uma pureza de adoração, uma pureza de coração. Exatamente, né? O foco aí é o coração puro, né? É isso que ele traz de principal nesse mandamento. Vamos para o terceiro mandamento, versículo 7 de Êxodo 20, que vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente
quem tomar o seu nome em vão. Isso aí me lembra muito quando eu era garoto, que minha avó falava, olha menino, o nome de Deus em vão aí, né? Deus me livre. Opa, menino, falava sempre isso, né? E, cara, na verdade, esse mandamento, o nome de Deus está relacionado aqui com a sua própria natureza, né? Sua natureza de criador, sua natureza divina. O texto lá de Êxodo 3,14 é aquele texto onde Deus fala, eu sou o que sou, ou seja, eu sou o próprio Deus. Então, esse mandamento é um mandamento que está relacionado à sua natureza. É tão engraçado porque a gente acaba perdendo, né, isso com o passar do tempo. A reverência, o respeito ao nome de Deus, porque quando a gente fala o nome de Deus, a gente está se referindo à pessoa. E às vezes, quando a gente fala, a gente esquece a quem a gente está se referindo. Exatamente, até porque tem um dado interessante que essa proibição de usar o nome de Deus em vão dizia respeito a não usá-la assim de forma irrefletida, entendeu? Sem atentar para a pessoa tremenda de Deus. Esquecer quem é Deus. Perfeito, cara. Se você for ler lá em Levítico 19:12, você vai encontrar isso aí, né? E é interessante também que a observância desse mandamento denotaria uma fé o quê? Sincera, reverente e em contraposição a uma religião leviana, cara. Ou seja, ele está comparando a sua forma de viver, né? Reafirmando, a gente precisa refletir a nossa fé, né? Então, assim, é uma fé sincera e verdadeira. Então, a gente precisa pensar naquilo que a gente fala. Por falar em refletir, o Heifler, olha só. Eita! Que piada! Cadê a música dos Trapalhões? Olha só, o Heifler, né, teólogo, ele afirma que, leiam aí comigo, o judeu quase nunca o pronunciava, né, o nome de Deus, mas lia as vogais da palavra Adonai, que significava meu Senhor, e combinava com as consoantes Y, H, W, H, de onde resultava o híbrido Jeová ou Yahvé, né, no caso de Yahvé, em português, no caso. Então, assim, esse mandamento é um mandamento que tem como finalidade afirmar a santidade do nome de Deus, além também de se referir a gente da nossa relação com Deus com um coração sincero e obediente e reverente que respeita a Deus. Olha só. Muito bem. O quarto mandamento, verso 8, lê aí, Paulinho, já que você começou a ler. Verso 8 diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Muito bem. A palavra sábado vem do vocábulo hebraico SBT. Eita, olha só Silvio Santos aí, um abraço, Silvio Santos. Descansar, folgar, respirar, cessar, desistir e parar. Na realidade, gente, essa instituição do sábado ela é anterior a Moisés e tornou-se um símbolo do pacto de Deus entre Deus e o povo de Israel. Na realidade, isso está se referindo lá àquele relato da criação, tá, do mundo, onde Deus no sétimo dia descansou, certo? Então o sábado realmente era um dia santo, reservado, era um momento que o homem tinha de se lembrar de Deus. Né? Descansar das suas atividades, esquecer das suas necessidades materiais e voltar a sua mente para Deus. Refletir sobre o sentido da vida no encontro com Deus Criador, Provedor e Libertador. Exatamente. Aí a gente já falou dos 4 mandamentos que são dos deveres para com Deus. Agora a gente vai entrar no 5º mandamento e vai para a segunda classificação. Os deveres para com o próximo e para consigo mesmo. E aí a gente já vai para o 5º mandamento que está lá no verso 12, que diz, honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então honre o pai e a mãe, viu? Você aí que é mais novo está assistindo. É o mandamento, primeiro mandamento com promessa. Exatamente. Né? Para quem não sabia. Então este mandamento ele se distingue dos anteriores porque passa a enfocar a responsabilidade de Israel frente aos demais seres humanos e ao primeiro também a envolver uma promessa. Então honrar os pais relaciona-se com o dever de respeitá-los e sustentá-los, retribuindo-lhes materialmente os esforços e sacrifícios despendidos na criação dos filhos. Ou seja, implicava ainda consultá-los e obedecer a eles. Será? Mas será que isso ainda acontece? Cara, o interessante aqui é que o desrespeito contínuo com os pais poderia ser punido até com apedrejamento, cara, naquela época, né? Ia ter gente hoje em dia, né? Não, hoje ia ser apedrejamento o tempo todo. Ia ser um terremoto daqueles caindo assim, né? Porque... Ia ser chuva de pedra. Olha só, gente, o 6º mandamento está lá no verso 13, certo? Que vai falar, não matarás, né? São esses mandamentos já com aquela negação ali no início, né? Aquela palavra assim, imperativa, né? Imperativa não, né? Não faça isso. Então, não matarás, né? E esse mandamento ele enfocava o valor da vida humana, que deveria ser realmente preservada devido à compreensão do ser humano enquanto imagem e semelhança de Deus. A gente até já falou sobre isso, né? E engraçado porque esse mandamento ainda é polêmico, né? Sim. Era polêmico na época e continua sendo polêmico hoje. Deus afirma aí, não matarás. Porém, nós sabemos que existia um contexto de guerra lá na situação ali
do próprio povo de Israel e na própria lei, onde Deus manda punir com morte, Sim. né? Onde tem aquele contexto de guerra em que Sim. ele manda matar, Sim. né? E aí as pessoas se perguntam, poxa, então por que tem o mandamento não matarás se depois aparece essa contradição, essa Sim. aparente contradição? Interessante. Né? Então, na realidade, o que a gente precisa focar primeiro é que o mandamento ele está focado na intencionalidade maliciosa da ação. Ele estava se referindo ao assassinato. Sim. E não, por exemplo, aquela morte em defesa própria, né? Como a gente encontra no contexto de hoje, né? Contexto de policial, guerra também, contexto de né? guerra, né? Ou então como aqueles assassinatos acidentais, Sim. né? Onde não há dolo, digamos assim. Não há né? intenção, né? Exatamente. Mas com relação a esse mandamento, os eticistas cristãos frequentemente têm de lidar com esses relatos, né? Envolvendo crimes e genocídios no nome de Deus no Antigo Testamento. Só que a gente precisa entender que Deus trabalhou com o homem a partir do contexto que era vivenciado por eles. E também Sim. trabalhou a partir da limitação de sua cultura. Perfeito. Então Israel, ele viveu num período onde existia a teocracia, onde Deus era a régua de justiça, onde Deus era a régua de todas as ações, né, em relação à nação, ao povo de Israel. Outro ponto também relacionado ao contexto do povo de Israel era a guerra. Era um Sim. contexto de guerra. E Deus se preocupava, né? Deus se preocupava com essa questão do povo de Israel em um contexto de guerra. Primeiro, para poder realmente mostrar aos outros povos que ele era Deus, né, a sua soberania. Segundo, leve-se em consideração também que em contexto de guerra era necessário que não houvesse contaminação do povo de Israel Sim. com outras nações pagãs, certo? E em terceiro ali era a justiça de Deus sendo feita. E também um outro ponto para essa discussão aqui, para essa polêmica, é que a gente não pode esquecer que Deus é o Senhor da vida, né? Ele é o único que dá vida e pode tirá-la, né? É o único que tem esse direito. Exatamente. Não há maldade por parte, vamos dizer assim, de Deus de tirar a vida, mas a soberania de quem sabe tudo e é dono de tudo e de todos, né? Isso é uma realidade que era muito... Deus é o único que pode aplicar a justiça. Exatamente. Ele é o único que realmente pode dizer assim, eu posso tirar a sua Exato, vida. é o seu direito de definir quem vive e quem morre. E assim, parece contraditório, mas nós devemos ser gratos por isso. E isso era uma coisa muito presente naquele contexto do povo de Israel ali no Antigo Testamento. Na realidade, no final das contas, é uma questão de entender a soberania de Deus. Exato. Se você entende que Deus é soberano sobre a sua vida, essa questão não será polêmica, porque você entende que Ele é o Senhor da vida e Ele é o Senhor da morte. Perfeito. Da mesma forma que Ele cria, Ele pode simplesmente matar. E quem disse que isso é ruim, morrer? Exato, né? exato. Para aqueles que têm Deus, morrer é lucro. Né? Então, no final das contas, o que Deus está instituindo para o povo de Israel não são duas palavras, dois pesos e duas medidas. Ele está instituindo que Ele é o Senhor da vida. Quem determina quem deve morrer é Ele, não o homem. E o que não elimina a nossa condição de ser humano, que tem o medo ali um pouco da morte mesmo, né? Que tem suas angústias, que tem o seu direito de escolher, de errar, nada disso vai interferir nisso. Mas é um fato que esse mandamento é um mandamento que indica para também a soberania de Deus, certo? Vamos para o sétimo mandamento, verso 14, que diz, não adulterarás. Então, esse mandamento enfoca a natureza do compromisso assumido no casamento. O que estava em jogo aqui não seria tanto o pecado da impureza, né? Mas a violação do direito de propriedade da sua esposa, que era uma coisa muito voltada ali para a sociedade, né? Na cultura de Israel, né? Para o contexto ali. O adultério, deveria ser punido com a morte de ambos, certo? Está lá em Levítico 20, 10. E outro dado interessante também, a proibição do adultério representava a preservação de uma vida casta diante de Deus, restaurando o modelo ideal do Éden. Olha só que interessante. Deus não criou Adão e duas mulheres. Exatamente, não. Certo? Então por isso que essa lei também vigora hoje. Que é uma lei que você consegue ver o relacionamento realmente horizontal, mas você consegue ver também um respeito a Deus aí, né? Essa questão de olhar para o Deus Criador, que criou ali o homem como modelo e tal. É bem interessante isso, o homem e a mulher como um modelo, né? O casal. O oitavo mandamento, certo? Lá no verso 15, é o não furtarás, Kelly. Né? Isso, a proibição de roubar ou furtar encaixa-se dentro da perspectiva do direito de propriedade Sim. de cada homem quanto à atitude ética em relação ao trabalho e aos bens materiais. Então isso aí, gente, abrangia roubo direto, mas também não excluía outras formas de expoliação, como desonestidade nos negócios, Sim. usura, lucros desumanos, tudo isso foi condenado também no Antigo Testamento.
Então, o não furtarás ou não roubarás também envolve a atitude desonesta. Exatamente. Isso é importante porque isso é um preceito absoluto. Nós precisamos ser pessoas honestas, porque isso é agradável a Deus. Perfeito. O nono mandamento, certo? Ainda nessa classificação dos direitos para com o próximo e consigo mesmo, é o verso 16 de Êxodo 20, que vai falar: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse daí é ferido o tempo todo. Olha só, gente. A palavra confiável, verdadeira, certo? O testemunho honesto e fidedigno são elementos que se encaixam no perfil, no membro do povo de Deus. Você vai ver isso o tempo todo ali no Antigo Testamento, em Levítico tem alguns versos que falam sobre isso. Parece até que o mandamento ele visa enfocar mais propriamente o testemunho falso em questões que seriam objeto de juízo das autoridades naquela época, né? Tipo, né? Falso testemunho em uma delegacia, né? Você dá um falso BO, digamos assim. Oficial no caso, né? Mas também dizia respeito a, vamos dizer, destruição da reputação mesmo de outro membro da comunidade. Isso está lá em Levítico 19:16, se você for ler. Então, a presença da verdade nos relacionamentos dentro da comunidade de Israel, o respeito à honra e a reverência nos juramentos envolvendo o nome de Deus deveriam levar o hebreu a rejeitar todo tipo de falsidade e de mentira. Né? Engraçado, né? Porque é um complemento do anterior. Exatamente. É honestidade. Se a gente é verdadeiro nos nossos relacionamentos, né? Isso é uma forma de honrar a Deus também. Então a gente precisa negar, realmente repudiar todo tipo de falsidade e mentira nos nossos relacionamentos. Perfeito. Será que a gente tem repudiado todo tipo de falsidade e mentira nos nossos relacionamentos? Olha lá, vamos lá. 10º mandamento e último aí, né? O verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí está relacionado diretamente à propriedade, Sim. né? Então a proibição da cobiça diz respeito não só a se entristecer invejando as coisas dos outros, tipo o gramado do outro sempre mais verde. Não é só isso, tá, gente? Mas também esse mandamento diz respeito à atitude interior, pois a cobiça é o sentimento gerador de todos os males, tá? Então, quando a gente deseja algo que não é nosso, de uma forma de cobiça mesmo, e alimenta essa cobiça dentro da gente, isso é raiz de todos os outros males. É isso que impulsiona a pessoa a roubar, a dar falso testemunho, a adulterar, a provocar homicídio, etc. Então, pelo menos o que a gente percebe aqui no Decálogo é que, apesar de ser instituído há tantos mil anos atrás, essa forma de proceder ao povo de Israel, o Decálogo, sim, contém preceitos éticos absolutos para a nossa convivência diária. A gente já falou sobre isso, a ética de Jesus, que a gente vai ver um pouco mais na frente na próxima aula. Jesus Cristo, ele viveu assim, esses mandamentos. Todos esses mandamentos vigoram ainda hoje. Exatamente. Eles são absolutos. Exatamente. Alguns com uma reinterpretação, né? Alguma coisa, né? Como propriedade. O sábado ali também, algumas coisas que a gente não vai entrar nessa polêmica aqui agora. Mas a gente vai já falando da ética do Decálogo, agora vamos falar da ética dos sábios, Kelly. Muito bem. Olha só, gente, os sábios e os profetas, eles advogavam que os princípios centrais da justiça, do amor, da misericórdia, da santidade eram os elementos inseparáveis da vida reta e sábia. Para você ter uma vida reta e sábia, justiça, amor, misericórdia e santidade. A moralidade dos sábios e profetas é baseado, certo? Juntando as duas aí, sábios, que é esse tópico 2 e o tópico 3 que vem aí, certo? Eles têm um ponto comum. A moralidade dos sábios e dos profetas é baseada na natureza de um Deus justo e santo, que se importa com as motivações e com as ações concretas do seu povo. Olha que Isso massa, é uma semelhança, né? Tipo, é um Deus que se preocupa com a sua intenção, com o seu interior, com o seu coração, que é justamente o motivo pelo qual você toma determinadas atitudes. Perfeito. O Deus que a mensagem desses escritos revela é alguém que nunca, gente, nunca vai desassociar a responsabilidade religiosa e a responsabilidade moral. Ou seja, não dá para você ser um religioso, certo? Vestir a capa ali mas do cristão, uma negação. mas moralmente é uma negação. É aquela história, sou uma coisa lá na igreja, sou outra coisa em casa, sou outra coisa no trabalho, sou outra coisa quando estou sozinho no meu quarto. Isso não está dentro dos preceitos da moralidade de Deus. Na verdade, tudo tem que caminhar junto, em conjunto, certo? Olha que lindo. Ética e religião são como duas faces de uma mesma moeda. Perfeito. Não dá, minha gente, para desassociar. Eu sou religioso, mas eu não consigo traduzir isso em atitudes. Tem alguma coisa errada. Pois é, você vê que isso é ligado a um preceito da ética sapiencial, ligado à sabedoria, esse equilíbrio da moeda. Voltamos à cruz. A cruz. Voltamos à cruz, né? Ou seja, não tem como ter um relacionamento com Deus e não conseguir ter um relacionamento com o seu próximo, um relacionamento ético, né? Viável. Perfeito. Algumas características, certo, que a gente vai falar aí para vocês sobre a ética da literatura sapiencial.
O caráter ético da literatura sapiencial, gente, é claramente identificável. Você vai identificar com muita facilidade. Por quê? Porque o objetivo dos sábios é a transmissão de conhecimentos e experiências da vida, testemunhas práticos, né? Eles vão falar sobre o cotidiano, sobre o dia a dia. E é muito interessante porque a descoberta do verdadeiro sentido da vida só pode ser possível se o homem andar segundo a vontade de Deus revelada na lei. Olha que coisa Isso linda. é muito do que os profetas falam. Se você ainda não sabe o seu sentido de vida, os sábios vão trazer para vocês. E para você que acha que não, a sabedoria hebraica tem uma profunda base teológica, sim. Primeiro, vamos lá. Deus é o criador e controlador da natureza animada e inanimada, cara. Isso aí é muito interessante. Ele é criador de tudo. Ele é criador de todas as coisas. Ele também é totalmente sábio, universal, incompreensível, justo, misericordioso, protetor dos pobres e um guia para os justos. Ou seja, a gente consegue ver um Deus, cara, que ele vai refletir nos outros a sua justiça, para a gente aplicar no próximo. E ainda nós temos uma outra característica, que a partir da visão teológica de Deus, do ser humano são requeridos o quê? Confiança, reverência, paciência, justiça, consagração de riquezas e dedicação no serviço do Senhor. Olha só, está lá em Provérbios 3, 12, 9 e 10, depois você lê. Até a questão do serviço no Senhor, da casa de Deus, não só na casa de Deus, mas de você falar de Deus para as pessoas, ele está presente ali na sabedoria hebraica e na sua profunda base teológica, que é o quê? Linda, né? Pois é, cara, é olhar para Deus, para as características de Deus e aplicar para a nossa vida. Exatamente. Então, se a gente olhar, nós vamos citar agora algumas dessas características muito práticas, tá? Sim, essas experiências práticas de vida que os livros sapienciais trazem, tá? Então, a sabedoria prática é vista, veja aí, gente, autodomínio, especialmente na linguagem. E olha aí, a língua, né? A língua está falando aí, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Na valorização do trabalho, né? Então ele fala sobre preguiça, ele fala sobre a questão da gente valorizar o nosso trabalho. Na humildade, que é a antítese da arrogância e do excesso de confiança em si mesmo, é o contrário. A gente também encontra sinceridade na amizade, a gente também encontra condenação da falsidade da mentira, a gente encontra o incentivo à fidelidade sexual no casamento, a gente encontra compaixão e tratamento generoso para com os necessitados, a prática da justiça. Então, tudo isso deve ser praticado com base na fidelidade de Deus, pois ele recompensará o justo e castigará os injustos. Cara, tudo isso aqui são princípios realmente éticos para você aplicar na sua moralidade do dia a dia. A Bíblia é esse manual, cara, cotidiano para você ir lá e ver. Então a gente está trazendo isso aqui para mostrar que na ética bíblica a gente pode realmente tirar muitas coisas para a nossa vivência ética no dia a dia. Na verdade, muitas coisas não. Né? Na verdade, tudo, né? Que a gente, veja, gente viver. Princípios básicos, tá, gente? Valorização do trabalho, cuidado na linguagem, amizade verdadeira, falsidade, mentira, né? Fidelidade no casamento. Então, tudo isso, minha gente, são situações práticas, com experiências de vidas práticas que a gente pode simplesmente aplicar hoje. É só aplicar hoje. É verdade. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui o nosso segundo tópico foi dos sábios, né? E agora, na verdade, o terceiro tópico, onde a gente vai trazer as características da literatura profética, né? Da ética da literatura profética, né? Na verdade, a gente tem que contextualizar um pouco vocês ali, porque o ambiente em que surgiu ali o profetismo, né, em geral na Bíblia, foi marcado por oscilações nas questões político-econômicas daquela época, né? Com hoje, né? Pois é. Momentos até de desenvolvimento, momentos de crise, momentos de fome, corrupção nos governos, realmente Você está destacando a atualidade? Parece que eu estou destacando a atualidade, né? Injustiça social, má distribuição de renda com concentração nas riquezas na mão de poucos. Hoje isso não existe. Na mão de poucos, crise nas relações políticas exteriores, com a possibilidade iminente de guerras e invasões. Hoje é que não existe mesmo isso. Cara, então assim, isso é um contexto que é muito atual. A gente tinha também naquele contexto a questão ali da luta contra o politeísmo, né, em Israel, sim. E dos, vamos dizer, falsos profetas, né? A redução da religião e da aliança a um mero, vamos dizer, cerimonialismo também. Eram lutas, a gente vê também hoje, viu? A gente vê bastante hoje também, né? Também. Então assim, qual era o papel do profeta? O papel do profeta... Era o mais difícil. Era falar o quê? Em nome de Deus, em nome de Yahvé, né? E confrontar, cara, o erro religioso e a ausência da piedade
na prática da nação de Israel, né? Isso era uma grande função dos profetas, Era né? exatamente por conta desse confronto deles, né? Deles irem até os líderes religiosos e também os líderes políticos para confrontar que eles eram seres detestáveis, tá? Ou seja, eles eram pessoas não gratas, digamos assim. Ou seja, né? Hoje, se a gente também quiser denunciar, quiser viver o evangelho, também seremos um pouco disso aí. Então, um outro aspecto importante do profetismo é que ele não se comporta de maneira autônoma, tá, gente? O profeta ele não falava a sua própria vontade, ele falava a vontade de Deus. Né? Então, os profetas, eles movem-se dentro dos limites da lei e da aliança com Yahvé, contestando suas violações por parte dos hebreus e as consequências, né, as sanções divinas decorrentes dessas transgressões, bem como também desmascarar os falsos profetas que contaminavam a pureza espiritual do povo de Israel. Com esse, vamos dizer, panorama aí, com essa contextualização da época, a gente já pode falar assim, de alguns elementos característicos dos profetas. Né? O primeiro deles é que os grandes profetas cuidam para que a sua mensagem não seja desviada dos seus próprios desejos e intenções, ou seja, o contato sempre teve iniciativa a partir de Deus, de Yahvé. Eles eram surpreendidos por Deus e sem interferência da vontade deles. Não era aquela coisa, tipo, tô tão insatisfeito com esse governo, não. Deus fala. Não, Deus falava para eles. Falava e eles tinham que falar em nome de Deus. Entendeu? Eles tinham uma procuração lá para falar em nome de Deus. Exatamente. E falavam aquilo que Deus queria, não o que eles queriam. Gente, será que os profetas gostavam de chegar até o rei, arriscar o seu pescocinho para falar a vontade de Deus, que era contraditória ou era contrária àquilo que eles estavam fazendo? Óbvio que não. Se eles fossem realmente movidos por sua vontade, com certeza os profetas não iriam expor, né, suas situações aí diante dos reis. Outra característica daquele período da, vamos dizer, ética profética é que eles se tornaram instrumentos de Yahvé, de Deus, a partir de um chamado ao qual eles responderam. Ou seja, tem um chamado, jamais vou me calar, é isso aí. Outra característica é o elemento essencial do ofício profético e o núcleo da sua missão vão repousar no fato de abrir uma brecha para o futuro, para o julgamento vindouro de Deus, para a sua intervenção na história, né? Muito interessante isso aí. Né? Então fala aí um pouquinho aí de futuro, né? Olha, exatamente. Se você fizer dessa forma, consequências, vai acontecer, né? Dessa forma. Consequências, né? Então ele ainda tinha aí esse também elemento essencial de ser, digamos assim, O profeta naquela época, ele falava, olha, Deus está falando, né? Exatamente, Deus está falando que, na verdade, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque o profeta ele não é um vidente. Essa questão que você falou eu entendi. Só para comparar que ele falava do futuro, mas por quê? Aí, em cima da onisciência de Deus, né? Exatamente. Deus falava através dele, então estava lá ele falando que iria acontecer no futuro. Sendo que essa questão do vidente foi só para falar sobre a questão do futuro, mas é justamente o contrário, né? O profeta ele não tem essa evidência, até porque a evidência vem de Deus, mas não tem esse vidente porque ele acaba falando no futuro. Né? Perfeito. E por último, o profeta é um homem de contrastes, de vacilações em vários momentos, de relutância, de sofrimento e de solidão. Sua força vinha apenas de Deus. Porque, cara, quando ele era ali taxado pelo povo como o Jeremias era um profeta chorão, chorou que só. Né? Gente, era uma vida muito sofrida e solitária, né? Imagine você ser aquele cara chato que ia lá para reis, né, e ser perseguido por reis. Elias sofreu com isso, né, foi muito perseguido por Jezabel, passou um tempo de solidão e depressão dentro de uma caverna. Então isso era muito normal, muito comum para esse ofício profético, né? Exatamente. Então assim, eu acho que se um dia Deus viesse falar comigo e eu fosse profeta, eu ia dizer, Deus, não, outro. Na verdade eles disseram não para eles disseram sim, perdão, para Deus, justamente por conta, né? E justamente por conta de quem era Deus para eles, né? A literatura da mensagem dos profetas tem alguns pressupostos teológicos que nos ajudam a entender isso. Da vida. Ia fugir. Pois é. Aprender na raça. Os pressupostos teológicos da mensagem dos profetas, gente, vão trazer um pouco de por que eles aceitavam esse convite. Primeiro, porque Deus era único. Segundo, porque Deus era santo. Deus é o Deus da história, é o Deus que criou e que está com a gente na história. E Deus é um ser moral também, é um ser que nos ama, que tem o amor por nós. E também é um Deus que é digno de confiança. Então eles confiavam nesse Deus e por isso que eles aceitavam esse convite. Ou seja, a soberania, a natureza soberana, santa e justa, os atributos de Deus, gente, eram os temas predominantes lá na pregação, né, profética. Há nos profetas uma forte paixão por Deus e pela sua vontade. E bem como também assim um comportamento social que não tolera a injustiça e nem a opressão porque Deus não tolerava isso. Eram verdadeiros inconformados. Exatamente. Né? Eles viam a situação que estavam acontecendo e levados por Deus a falar
com ousadia e coragem, eles falavam. Agora eles falavam porque eles tinham plena consciência do caráter de Deus. Eles tinham plena consciência dos atributos de Deus, Perfeito. de quem Deus era para eles e de quem Deus é ainda hoje, né? Pois então, eram movidos por isso, por esse temor a Deus, que eles comunicavam a palavra de Deus com ousadia e coragem. É isso aí. Então, a gente deu para ver hoje aí, né, já com a primeira parte aí, né, a ética bíblica ali no Antigo Testamento e as suas fases, que a gente dividiu aqui em 3, né, que realmente ali tem preceitos morais para a gente viver e para a gente seguir aí nas nossas vidas. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre os preceitos ali da ética bíblica no Novo Testamento e a divisão em 2 áreas ali. Fechamos então a ética bíblica do Antigo Testamento afirmando que sim, a ética do Antigo Testamento pode sim ser aplicada ainda hoje. Por tá? isso é bom você, então, depois de você falar isso, trazer a tarefinha de casa. Pois é, a tarefinha de casa é: reflita essa semana sobre o proceder ético da igreja perante a sociedade e escolha um preceito ético abordado na lição de hoje que, na sua opinião, precisa ser retomado em nossas igrejas. Olha só, desafio da semana aí para você. E aí, né? O que é que nossas igrejas precisam retomar? É isso aí. Falando. Desafio da semana para você, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia e muito obrigado por essa EBD, por essa lição e por esse período onde a gente esteve estudando, Senhor Deus, a Tua Palavra, tentando detalhar, Senhor Deus, para fazer da melhor forma. E que o Senhor possa continuar nos abençoando nessa fase que ainda persiste, da pandemia, mas nós confiamos em Ti, Senhor Deus, porque Tu és soberano e nós sabemos disso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa semana para todos. Boa semana, beijo. Um abraço, tchau. Tchau.